Vou começar a estudar um bocadinho todos os dias, a organizar um horário de estudo, vou chegar ao final do semestre com a matéria toda em dia, vai ser muito mais fácil. Vou correr a pauta a 18, vais ver. Ano após ano a história repete-se. Até podes chegar a fazer um horário de estudo realmente no início do semestre, só que ou só o cumpres na primeira semana ou nem sequer o cumpres de todo. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo, sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Pois é, nós sabemos que quando entramos no ensino superior é suposto estudar mais do que aquilo que fazíamos no secundário. E também sabemos que é preciso adquirir hábitos de estudo, que a maioria de nós não tinha para trás. A questão é, não sabemos muito bem, ponto 1, como organizar o tempo disponível que temos, quantas horas é que é suposto estudar para cada cadeira, qual é que é a cadeira que devemos estudar hoje, nesta tarde livre que temos, e a parte mais difícil de todas, como cumprir os planos que fazemos para os nossos estudos. Hoje quero partilhar contigo algumas dicas e conselhos que eu tenho aplicado na minha vida prática universitária. Comecemos por aquela que é a mais importante das perguntas. De nada adianta eu ensinar-te como fazer um horário de estudo se depois na prática não souberes como cumprir esse horário de estudo. Quando nós marcamos algum compromisso com um amigo, nós sabemos que se não cumprirmos esse compromisso, ele vai ficar chateado connosco. Se eventualmente nos comprometermos a fazer alguma coisa para os nossos pais e não fizermos, sabemos que vamos levar um sermão. Se eventualmente tivermos um trabalho da faculdade para fazer e não o fizermos, sabemos que a nossa nota vai ser afetada. Ou seja, nós sabemos que há uma consequência imediata, bem definida, do que é que vai acontecer se não cumprirmos aquele compromisso. Ora, a mesma coisa não acontece, normalmente, com os compromissos que fazemos connosco próprios. Para bem, não é tão imediata a consequência de se tu não estudares hoje, o que é que vai acontecer? Se compensares depois, até pode ser que não faça diferença nenhuma. Só que será que vais compensar depois? A questão é que a maior parte das vezes não compensamos depois. Tu sabes daquilo que eu estou a falar, certo? Ou seja, na prática, nós não temos uma consequência tão imediata, bem definida do que é que vai acontecer se nós não cumprimos um determinado objetivo hoje. Claro que eu podia começar por explicar-te de que, para bem, essas pequenas desilusões que fazemos a nós próprios, quando vão acumulando ao longo do tempo, são aquelas que têm consequências mais devastadoras. O nosso cérebro funciona à base de castigos e recompensas imediatas. Portanto, uma das coisas que eu te aconselho é arranjares recompensas e castigos imediatos para ti próprio. E também outro dos conselhos que eu tenho é deixar deste compromisso ser uma coisa só de ti para ti. Inclui alguém neste compromisso. Isto porque vais chegar à conclusão no início do ano que não és a única pessoa que começa por agora é que eu vou cumprir tudo, o horário de estudo e tal. Os teus amigos provavelmente estão exatamente na mesma situação. Por que não ampliar este compromisso não só de ti para ti, mas também com eles? Portanto, a minha dica prática é a seguinte. No início do ano, depois de montares o teu horário de estudo, partilha esse mesmo horário de estudo com um amigo. Atenção, tem que ser um amigo que esteja com os mesmos objetivos que tu, não é daqueles que te passam só a mão pela cabeça e só te ajuda a arranjar mais desculpas para não ter feito nada hoje. É um amigo que te dê na cabeça, não é um amigo que tu digas eu hoje não estudei porque os gatos aqui em casa estavam todos muito a miar e eu não estava a conseguir concentrar-me com os gatos a miar. Isso são desculpas que a tua própria consciência arranja e não precisa de alguém para as reforçar e para dizer tens razão, então tudo bem. Não, arranja alguém que te dê na cabeça. É mais ou menos parecida quando queres ir dar uma corrida à noite e precisas de alguém que te motiva a não desistir ali pelo caminho. Pois então, tu precisas de alguém que também não desista logo. Quando um está a sair abaixo, o outro puxa. E é assim a mesma coisa que tens de fazer nestes horários de estudo. O que eu aconselho também a fazerem é estudarem juntos. Ou seja, agora com a quarentena até pode ser mais difícil, um está tipo em Bragança e o outro está tipo no Algarve. Então, arranjem maneira de estudar pelo Zoom. Não é como se estivessem a estudar cara a cara, mas é melhor do que nada. Ao menos sabes que aquela pessoa do outro lado está a estudar e acaba por ser um incentivo para tu estudares também. Arranjem compromissos, porque assim, para além de ser compromisso contigo próprio ou contigo própria, é um compromisso com outra pessoa. Portanto, a probabilidade de o cumprires é maior à partida. Depois outra ideia de incentivo que eu te recomendo é fazer o seguinte, em vez de dizer, se tiveres 17 eu pago-te o jantar, diz-nos assim, se eu tiver 17, pago-te o jantar. Isso faz com que automaticamente isso seja um incentivo adicional para o teu amigo te motivar a ti a estudar. E neste momento o que tu queres realmente não é o jantar. Quer dizer, claro que queres, mas se fizeres a mesma aposta ao contrário, vai fazer com que mutuamente, tu como queres o jantar, vais motivá-lo a estudar. E ele, como quer o jantar, vai-te motivar a ti a estudar. Portanto, é um incentivo assim reverso, vamos dizer. E faz isto tanto para recompensas mais a longo prazo, no final do semestre, como para recompensas mais imediatas. Se tiver cumprido todos os objetivos que tinha para esta semana, pagas-me a entrada no cinema. E se tu tiveres cumprido todos os objetivos, eu pago-te a entrada no cinema. E isto vai ser um incentivo mútuo, porque tu vais querer cumprir os teus objetivos, porque vais querer que ele te pague o cinema. E ele também, porque não quer pagar 2 cinemas, certo? Portanto, vai querer cumprir também os objetivos para tu lhe pagares o cinema
chama a ele. Portanto, arranja um amigo que seja confiável em termos de pagamentos e tal, mas pelo menos para mim funciona muito bem porque eu sou muito forreta. Portanto, tudo o que me faça poupar funciona. Em segundo lugar, determina o número de falhas admissíveis, porque sabemos que ninguém é perfeito. Portanto, vais ter dias mais difíceis, dias mais fáceis. O importante é fazer um balanço entre eles. Por exemplo, quando estiveres a fazer o teu horário de estudo, escolhe logo: eu admito ter 3 falhas por semana. E eu aconselho a ires marcando sempre, teres um papelinho onde vais marcando, ok, hoje não cumpri todos os objetivos, conta como uma falha. E manteres as coisas todas sob controle, acumulares falhas de uma semana para as outras. Imagina, esta semana não deste falhas nenhumas, ou seja, ficas com um crédito de 3 falhas para dares numa semana em que estejas mais desmotivada, e assim em vez de 3 falhas podes dar 6. Mas passemos à prática de construir o horário propriamente dito. Em primeiro lugar, vais ter que contabilizar exatamente o número de horas que tens disponíveis para eventualmente estudares. Porque na prática, se tu tens ali um intervalo entre a 1 e as 17 horas, na teoria tu tinhas 4 horas que podias estar a estudar. Só que na prática vais a ver e ainda tens que ir para a fila da cantina, ainda tens que comer, ainda tens que entregar o tabuleiro, ainda tens que ir para a biblioteca, ainda tens que te sentar, ainda tens que começar a estudar. Nisto, quando vais a ver, em vez de 4 horas, já só tens 2 horas para estudar. Quando eu digo contabilizar o tempo que realmente tens disponível, é ter em conta tudo isto. Conta o tempo que tens que dormir, conta o tempo que tens que estar a comer, conta o tempo que demoras a estar arranjado de manhã, conta o tempo a tomar banho, conta o tempo de deslocações para a faculdade, conta os tempos todos. Agora, uma das partes mais importantes, afinal, quantas horas é que tens que realmente estudar para cada cadeira? Isso vai depender, eu vou-te dizer a fórmula. Depois tu, olhando para o teu curso e para o teu horário, vais chegar à conclusão de como adaptá-la à tua situação em concreto. E é a seguinte, esta regra que eu te vou dizer não fui eu que a inventei, foi uma professora que nos disse no segundo ano. Quantas horas é que tu tens de cada cadeira aulas durante a semana? Teóricas e práticas. Por exemplo, em Direito temos 3 horas de aula teórica e 2 horas de aula prática. Isto dá 5 horas por semana para aquela cadeira em específico. Pois então, são 5 horas que eu vou ter que estudar em casa para aquela cadeira em específico. E isto também vai-te fazer chegar à conclusão de que aquele suposto dia livre que tu tinhas para descansar e ver Netflix durante o dia todo, guarda o Netflix para as férias, guarda o Netflix para as horas de descanso. Uma das grandes vantagens da universidade, e também é desvantagem, é que tu passas a ter uma grande autonomia, e essa grande autonomia que tu passas a ter, vais ter que a saber gerir ao longo da semana. Tu deixas de ter só aquelas horas que tinhas de aulas durante a semana, não é só as aulas, vais ter que estudar também. Agora, tu podes escolher estudar, por exemplo, levantar-te às 6 da manhã e estudar antes de ir para as aulas, e já estás a começar a fazer os horários de estudo que tu tens para aquele dia, como podes, por exemplo, deixar tudo para o fim de semana e durante a semana andar a descansar. Passas a poder autonomamente escolher os teus próprios horários. Mas tens que o escolher, tens que ter essa responsabilidade de, ok, eu preciso de estudar este número de horas, seja quando for que tu vais enfiar ali aqueles números de horas durante a semana, tu sabes que tens que estudar aquele número de horas. Agora, em que dia é que vais estudar, isso já é contigo, já é uma decisão autónoma. Para dizer, portanto, que se temos 5 horas de aula para cada aula durante a semana e se temos 5 cadeiras, na prática vou ter que estudar em casa 5 vezes 5, 25 horas de estudo todas as semanas. E obviamente também, se tiveres mais dificuldade numa cadeira, também tens consciência que vais ter que alargar aquelas 5 horas para mais horas. Não faças trocas por trocas, sabes? Por exemplo, se estás mais ou menos à vontade em Constitucional, não diminuas o número de horas de 5 horas para menos para poder estudar mais horas de Economia Política, por exemplo. Agora, a última das questões. Quando é que deves estudar cada uma das cadeiras? Imagina que hoje tens um dia livre. Qual é que deves estudar hoje? Naqueles cursos em que têm divisão de aulas teóricas e aulas práticas, que é a maioria dos cursos, vai acontecer que tu vais dar a matéria na aula teórica e depois vais aplicá-la na aula prática. Essa aula prática vai ser para fazer exercícios, essa aula prática vai ser para tirar as dúvidas com os professores. Portanto, o que é suposto fazeres é que depois da aula teórica e antes da aula prática, tenhas a matéria vista. Portanto, se amanhã vais ter uma prática, por exemplo, de introdução ao direito, é suposto que tenhas já estudado introdução ao direito para poderes pôr as tuas dúvidas, para poderes participar na aula e responder às perguntas dos professores. É suposto teres feito esse trabalho de casa todo. Portanto, qual é que é a cadeira que deves estudar hoje? Depende das cadeiras que vais ter amanhã, das práticas que vais ter amanhã e de quais as teóricas tiveste hoje. Estudas antes das práticas e depois das teóricas. Era isto que eu tinha para dizer hoje. Acho que não há muito mais a acrescentar. Qualquer dúvida que tenhas, deixa-te à vontade para eventualmente me mandares mensagem privada por Instagram ou deixares aqui nos comentários. Digo-te muito sinceramente que esta ideia de trazer amigos para te motivarem para o estudo comigo funcionou na perfeição, principalmente essa ideia de pagarem coisas uns aos outros. E é tudo por hoje. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem.